Boa noite a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco nessa noite. Que maravilhoso é poder louvar a Deus e saber que não há nada comparável a adorar ao Deus que nós servimos. O Deus que olha para nós a todo instante com um olhar de amor, de ternura, de misericórdia, olhando, querendo nos abençoar. Esse é o Deus que nós servimos. Não é aquele Deus carrancudo, malvado, que fica no seu trono, olhando para cada um de nós para querer nos destruir por conta dos nossos erros. Ele é misericordioso e é por isso que nós servimos a esse Deus tão maravilhoso, que deu o único Filho para morrer em nosso lugar. E eu quero, meu amado e minha amada, convidar a você que está aí na sua casa, ou onde você estiver, para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu quero fazer a leitura dos versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Meus amados e amadas, a Bíblia diz que o céu é belo. A Bíblia diz que no céu há ruas de ouro e de cristal. A Bíblia nos afirma que lá no céu não haverá tormento, não haverá dor, não haverá sofrimento. A Bíblia diz que não haverá mais choro quando nós estivermos no céu. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós sofremos, nós choramos, nós passamos por dificuldades. Mas quando nós chegarmos no céu, a lágrima ou as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas por Deus. Mas a Bíblia também diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Diz que o céu é belo, porém diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos se perderão, porque muitos apostatarão da sua fé. A Bíblia diz também que no arrebatamento da sua igreja, uns serão levados, outros serão deixados. Quando Jesus foi perguntado por seus discípulos sobre aqueles que se salvariam, Jesus dá uma resposta dizendo: a porta é estreita e muitos procurarão entrar e não conseguirão. Isto é, segundo as palavras do próprio Jesus, ele disse que nem sempre as pessoas procurarão e entrarão. Muitos procurarão entrar pela porta, portanto, nem todos conseguirão entrar. E eu quero, nesse momento, meus amados, falar sobre o céu. As pessoas hoje estão querendo desqualificar o céu. Os versículos 13 e 14 do texto que nós lemos no início, fala que a porta é estreita, diz que a porta é apertada, o caminho é apertado. Eu quero ler esse texto que diz assim: entrai pela porta estreita, versículo de número 13. O versículo 14 diz: e porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que a encontram. Muitas pessoas estão querendo alargar a porta do céu. Não é fácil encontrar por essa porta. Se a porta é estreita, como diz o versículo 13, entrai pela porta estreita, não é fácil entrar por essa porta. A porta do céu é uma porta estreita. E enquanto os teólogos liberais, universalistas, estão dizendo que a porta é larga, nós precisamos olhar para a Bíblia sabendo que a porta é estreita. Porque larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, que passam por ela. Quando Jesus está falando aos seus discípulos, está dizendo justamente isso: a porta é estreita. A porta é estreita.
E infelizmente muitas pessoas estão querendo alargar a porta do céu, como se a porta do céu fosse a porta da nossa casa, que pode entrar qualquer um. E mesmo assim nós não queremos permitir que entre qualquer um em nossa casa. Imagina a porta do céu, o lugar que não entra injusto, o lugar que não entra pecado, o lugar que entra os limpos, os lavados no sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, as pessoas estão querendo expandir o caminho. E o versículo 14 diz assim: apertado é o caminho que conduz à vida. Apertado é o caminho que conduz à vida. Mas infelizmente existem muitas pessoas expandindo o caminho do céu, ou o caminho para o céu. Inclusive, há alguns ditados: todos os caminhos levam a Roma. E tem outro ditado também, depois desse ditado, que todos os caminhos levam a Roma, tem o outro ditado: todos os caminhos levam ao céu, ou todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade, só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas muitos estão querendo expandir o caminho, alargar o caminho. Existem aqueles que estão dizendo que o caminho é muito largo. Dizem que todo caminho leva ao céu. Basta confessar Jesus Cristo que você vai para o céu. Tudo é permitido. Hoje, para entrar no céu, para muitas pessoas não precisa fazer muita coisa. É muito fácil entrar no céu, porque tudo é permitido. Tudo é aceitável, porque Jesus aceita tudo. Não precisa mudar nada na sua vida e você vai entrar no céu. É assim que pensam muitas pessoas. Vai do jeito que você está, porque Deus chama você do jeito que está. Você precisa seguir a Jesus, mas para seguir a Jesus você precisa mudar a vida segundo os conceitos de Jesus, que é a Bíblia. Apertado é o caminho que conduz à vida. A Bíblia afirma isso, mas muitas pessoas estão querendo expandir o caminho para que todas as pessoas possam chegar ao céu. Porque Deus é amor, Deus não vai deixar ninguém se perder, mas isso é uma precipitação das pessoas. Muitos têm dito: não precisa mudar não, porque Deus aceita todo mundo. Deus está de braços abertos aceitando a todo mundo. Ele está sim de braços abertos aceitando a todo mundo. Só que quando as pessoas vão a Jesus, Jesus exige algumas mudanças, porque senão não há necessidade de chegar a Ele. Poderia viver a vida do jeito que quisesse, mas é necessário chegar a Jesus e se comprometer com os ditos de Jesus, com aquilo que Jesus está ensinado. Mas muitas pessoas, infelizmente, estão querendo expandir o caminho. Eu não sei se vocês já viram, tem um quadro muito antigo, que tem uma estrada e uma porta. Uma estrada bem estreita e uma porta bem estreita. E por outro lado tem uma estrada muito larga, um caminho muito largo e uma abertura enorme. Não sei se vocês já viram esse quadro. É um quadro antigo, mas ainda tem esse quadro nos dias de hoje. Ainda vendem esse quadro. Para dizer que não é fácil entrar no céu. É apertado o caminho. É estreito o caminho. E a Bíblia diz isso, que o caminho é estreito. É difícil entrar no céu, não é de qualquer jeito que se entra no céu. É preciso ser lavado no sangue do Cordeiro. E depois de ser lavado no sangue do Cordeiro, é preciso viver segundo as orientações do Cordeiro de Deus. Em terceiro lugar, estão querendo apequenar a mente das pessoas. E na verdade, a mente das pessoas está se apequenando a cada dia. As pessoas estão com a mente cauterizada. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. As pessoas estão apequenando as suas mentes. Hoje nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas dizem que são inteligentes, que as pessoas são sábias, que as pessoas sabem tudo. Mas quando se trata das coisas de Deus, as pessoas estão apequenando as suas mentes. As pessoas não estão compreendendo o que é de Deus. As pessoas não estão compreendendo a Bíblia. As pessoas não querem compreender a Bíblia.
as pessoas estão com as suas mentes cauterizadas. E a palavra cauterizar significa tornar a mente morta. Cauterizar significa falta de sensibilidade. Inclusive a palavra cautério em grego significa queimar a ferro em brasa. O que significa isso? No passado eles usavam o cautério para queimar tecidos. Eles usavam o cautério para queimar tecidos. E quando e aí eu não sei se você já teve a infelicidade de se queimar, de sofrer uma queimadura. Quando a queimadura é muito grande, aquele lugar que foi queimado, depois de cicatrizado, aquele lugar fica morto, não sente mais nada naquele lugar. Por isso a palavra cauterizaram a mente insensível. As pessoas estão com a mente insensível à palavra de Deus, à voz de Deus, o querer de Deus, as mentes cauterizadas. Assim como a pele queimada que perde a sensibilidade, muitas pessoas perderam a sensibilidade do que fazer para entrar no céu. E aí estão descaracterizando o céu. Estão achando que o céu é muito fácil entrar, que a porta é larga, que o caminho é largo. As pessoas estão com as mentes cauterizadas. As pessoas estão frias. As pessoas não estão entendendo nada de Deus, a respeito de Deus. As pessoas podem ser sábias para todas as coisas nesse mundo, mas não estão sendo sábias para Deus. As pessoas estão deixando as suas mentes cauterizadas, a consciência cauterizada, não estão entendendo nada sobre Deus. Estão fechando a mente para Deus. O secularismo aí está. As pessoas estão abertas ao secularismo. Tudo pode, tudo é permitido, não tem problema. As pessoas estão dizendo isso, inclusive estão usando a Bíblia para isso, dizendo que Deus é amor. E se Deus é amor, tudo é permitido, porque Ele ama as pessoas. Meus amados e amadas, nós precisamos entender que nós estamos no final dos tempos, e a Bíblia diz que no final dos tempos o Espírito afirma expressamente que muitos serão enganados. E quantas pessoas estão sendo enganadas agora? Muitas pessoas estão com suas mentes cauterizadas. Muitas pessoas estão com as suas mentes insensíveis à voz de Deus. Muitas pessoas estão insensíveis ao toque de Deus, à batida de Deus na porta. Deus está a todo momento batendo a porta, querendo entrar, e as pessoas estão fechando a porta. As pessoas estão endurecendo o coração. As pessoas estão fechando os ouvidos. As pessoas estão fechando a mente para Deus e para as coisas de Deus. E nós estamos vivendo esse momento. O momento em que muitas pessoas não estão nem aí para Deus. O mundo está desabando, mas as pessoas não estão nem aí para Deus, como se nada estivesse acontecendo, como se nada fosse permissão de Deus, como se as coisas não fossem sinais de Deus. Quando nós lemos 24 e 25 e Lucas capítulo 12, por aí em diante, vai falar dos sinais dos tempos, e nós estamos vendo esses sinais se intensificando todos os dias. As coisas estão se intensificando. Mas as pessoas não estão nem aí, estão dizendo o seguinte: mas isso ia acontecer mesmo? A gente sabe que tudo isso ia acontecer porque é bíblico. Mas as pessoas não estão se dando conta que tudo isso acontecendo e elas não se achegando a Deus, não se entregando a Deus, não se convertendo a Cristo, não aceitando o Cristo que morreu em seu lugar. Essas pessoas não terão outra saída se não se perderem. Não podemos pensar como muitos pensam. Não podemos dizer que o céu é esse céu que entra qualquer coisa e qualquer um. O céu é o lugar dos justos. O céu é o lugar dos santos. O céu é o lugar de Deus, é o trono de Deus. É o lugar em que Deus vai levar todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, seu Filho. O céu não é fácil de entrar. A porta é estreita, o caminho é estreito, o caminho é apertado. Mas tome uma decisão de esforçar-se para entrar, porque o texto diz: muitos precisam esforçar para entrar por ela, por essa porta. É preciso um esforço. Às vezes nós não queremos esforçar, não queremos deixar alguma coisa para entrar nesse caminho.
A gente prefere viver fora do caminho e não entrar no céu por alguns caprichos da vida, por algumas paixões carnais, por alguns ídolos, como foi falado hoje pela manhã e agora há pouco o Rodrigo falando dos ídolos. Os ídolos do coração, os desejos do coração. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nós entendamos de fato o valor que tem o céu. Que Deus abençoe a todos e a todas, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham uma boa semana.